Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Lara Almeida, faço parte aqui da equipe do IBREP, é uma honra estar aqui com vocês e hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre um assunto que é super importante nos dias de hoje, é ética e relações humanas, né? Como é que a gente lida isso no nosso dia a dia, na prática ali, profissional, nas relações. Eu sou psicóloga de formação, então eu gosto de trabalhar muito comportamento, atitudes, eu acredito que quando a gente gera conexão com o cliente, com o colega, com o consumidor, é quando a mágica acontece. Você que vai trabalhar mediando imóveis, é bacana entender um pouco sobre essa parte de comportamento ético. Quem são os caras que criaram essa ideia de ética que hoje a gente vive aí, né? Do certo, do errado, do faço, não faço? É o pessoal da Grécia, 5 antes de Cristo, ou seja, é uma porrada de tempo lá atrás. Mas eles trouxeram essa reflexão, gente, sobre as regras de convívio social. Então, hoje a ética que a gente entende, ela nasceu lá atrás, 5 antes de Cristo. E o que acontece? Qual era o mote dos filósofos gregos que pensavam sobre ética, que falavam? Eles diziam sempre o seguinte: o uso da medida justa. Como assim, Lara? É aquela velha história, gente. Eu faço para os outros o que eu faria para mim ou para alguém que eu amo. Então, a ética ela era muito pautada nessa questão do convívio social e do fazer para o outro o que eu queria que fizessem para mim. Obviamente que a gente tem uma longa jornada, a ética foi revista, ela foi pensada de outras maneiras. Na época ali, né, da Idade Medieval, a galera pensava de uma maneira, assim, de um viés religioso, uma questão punitiva, eram outros preceitos. Porém, do século XVIII para cá, a ética voltou a ser vista como essa questão de estudar a partir do convívio social, né? A gente ter a regra de comportamentos, atitudes, observar a moral, observar os preceitos. Então, hoje em dia, quando a gente fala de ética, a gente parte dessa visão, tá, gente? É importante trazer um pouquinho para vocês entenderem o histórico da ética. E aí, gente, muitas pessoas perguntam, mas Lara, o que é ética, afinal, né? Você está falando aqui de comportamento, de convívio social. E aí? Pois então, né, gente? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, ó, aqui, ó, espelhada para vocês verem, que ela fala o seguinte: tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas eu não posso. E tem coisa que eu posso, mas eu não quero. Isso, gente, é a ética. Basicamente, o Cortella ele conseguiu trazer para nós a questão dos valores que a gente vai construindo e muitas vezes a gente só consegue ter essa serenidade, saber que a gente está vivendo a ética, quando a gente consegue pôr ao mesmo tempo o que nós podemos e o que nós devemos. Ficou complexo? Vou explicar. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem que perder peso. Ah, sim, tenho que perder peso, eu tô sobrepeso, eu fui no médico, eu tô com problema de colesterol, eu tô com iminência de diabetes, tô com problema cardíaco, olha quantos problemas. Bom, o que a ética diz para mim? A ética diz que eu vou ter que me cuidar, vou ter que cuidar da saúde, vou ter que cuidar da alimentação, fazer exercícios, dormir mais, me estressar menos. Isso é ética. Mas e aí, gente, será que realmente eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir pôr em prática? Então, olha como a gente tem pequenos dilemas no dia a dia, e aqui só pegando a área da saúde, eu nem trouxe ainda, né, os dilemas profissionais. O Cortella, ele traz para a gente, e aqui eu também trago para vocês, essa ideia de que a ética, ela consegue ser vivida quando a gente tem uma autorresponsabilidade, quando a gente consegue, né, ter essa paz de espírito. Então, assim, a ética, ela está presente no nosso cotidiano, por meio de pensamentos, atitudes, escolhas que a gente faz. Toda escolha que a gente faz tem uma renúncia, né? A gente não pode ter tudo. Então, nesse caso da saúde, se eu escolher ser uma pessoa que vou cuidar da saúde, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Eu vou ter que abrir mão de, por exemplo, noitadas, em claro, vou ter que abrir. Noitadas pode ser jogar videogame, ficar no Instagram, sair para balada. Então, são coisas que a gente tem que escolher na vida. E a ética sempre fala: você vai ter que escolher. Para toda escolha há uma renúncia. E tá tudo bem. Mas você vai conseguir ter uma tranquilidade quando você tiver a autorresponsabilidade de escolher algo que te faz bem e faz sentir-se bem. E como é que eu posso definir a palavra ética? Muito bem perguntado. Então, assim, uma definição rápida sobre o que é ética. Gente, ética é ciência que estuda o comportamento da conduta humana, né? Então, assim, ela tem uma dimensão coletiva, universal, né? Um conjunto de comportamentos e princípios coletivos. Vou pegar o exemplo aqui do amor, paz,
segurança, vida. Isso, gente, são princípios, são comportamentos universais. Todo mundo tem direito à paz, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à segurança física, né? Isso são coisas que a gente não tem como abrir mão, são princípios éticos universais. E quando a gente fala de ética, a gente tem que pensar que existem certas coisas que a gente tem que fazer porque é o certo para o coletivo, para o grupo, para a empresa, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar nas empresas, quando a gente trabalha, tem muitas empresas que elas exigem o uniforme do funcionário. Por quê? Para que você tenha um padrão de imagem homogêneo, para que as pessoas estejam sempre na mesma página em termos de imagem pessoal. Isso está dentro da ética da empresa. Nós temos uma política em que todos vão estar parecidos fisicamente, vão dividir o mesmo uniforme, a gente não vai ter nivelação diferente de imagem. Ok, isso está dentro da ética da empresa, isso está dentro do protocolo da empresa. Então, olha que bacana, até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente tem alguns códigos que são vistos também pela ética. Aqui é um código de vestuário que está alinhado à ética, à visão da empresa em querer tornar a equipe mais homogênea possível, do ponto de vista, né, de imagem, identidade visual. Já a moral, quando a gente fala, ela já é outra parte, ela é aquela dimensão mais pessoal, né, que é própria de cada um de nós, ou seja, a moral, ela se refere à conduta que eu vou ter perante a ética. Vamos pegar o exemplo do uniforme que a gente falou agora aqui das empresas. Eu fui orientado que eu tenho que usar um uniforme e eu decido começar a usar a metade do uniforme. Não, hoje eu não vou botar calça, hoje eu não vou botar a camiseta, eu vou vir com a minha. Você está escolhendo moralmente em não seguir o código de vestuário da empresa. Então você entende? Qual é a ética? A ética diz, use o uniforme do código de vestuário. A sua moral diz, não vou usar. Entendem a diferença? Quando a gente fala de conduta humana, a moral ela pode se estender para outros domínios. Então, vou trazer um exemplo aqui que a gente vê muito assim nessa parte de quem lida com vendas e a gente sabe que é algo comum, né, gente? Inventar histórias negativas sobre concorrente. O que a gente fala? O que a gente sabe, né? A ética, a gente tem que tratar o concorrente com parceria, transparência, com justiça, honestidade. Então, no momento que a minha empresa ou eu escolho a começar a inventar, olha a palavra, inventar, presta atenção nisso, inventar histórias negativas do concorrente para que os clientes venham para o meu lado, isso é uma moral duvidosa. Não estou aqui julgando, tá, gente? Cada um sabe o que faz. Mas quando a gente inventa coisas, será que está de acordo com a ética a gente inventar histórias? Se a empresa que eu estou falando mal ela realmente é tudo isso que eu falei, ok, aí sou eu, né, tendo uma atitude moral de falar mal do outro. Agora, se eu começo a inventar, é pior ainda. Então, você vai vendo que a moral e a ética, elas têm diferentes graus, diferentes níveis, né, de estágios. Se a gente coloca aí numa escala entre a moral e a ética, eu vou subindo o nível ou descendo, né, do ponto de vista, quando eu classifico de forma positiva ou negativa. Mas é muito importante que vocês consigam entender que os valores e a visão de vocês é o que vai gerar um movimento ao redor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que foca no positivo, na transparência, na colaboração, certamente eu vou gerar uma energia, vou gerar uma conexão com as pessoas ao meu redor. E a ética e a moral, ela vem muito ao encontro disso. Quando eu tenho atitudes morais positivas, quando eu tenho princípios e visões colaborativos, engajados com uma causa, uma visão de auxílio, de crescimento, de superação, isso automaticamente vai conectando com outras pessoas. Agora, se eu começo a ter uma moral que eu denomino aqui, tá? Eu uso aqui como exemplo uma moral baixa, uma moral negativa, como inventar histórias, boicotar colegas, diminuir colaboradores na empresa. Gente, isso para mim é muito tóxico. Então, a moral, ela tem que ser vista, a ética moral, ela tem que ser estudada a partir dessa reflexão. A gente tem que ter uma análise reflexiva como profissional. Você aqui agora está ouvindo esse bate-papo, mas a gente tem que pensar até que ponto a minha moral é boa, até que ponto eu sou ético. Olha como nós podemos, às vezes, ser imorais. Você já comprou pirataria? Você assina aquelas IBTVs, você paga só uma taxa anual e não paga, por exemplo, uma TV por assinatura?
Pois então, né? Olha aí, você sendo uma moral duvidosa. O que a ética diz? Não, a gente não vai aceitar pirataria. Mas o que na prática a gente faz? A gente vai ali no camelô, compra tênis Adidas falsificado, compra, né, uma IBTV para ter acesso a um monte de canais que a gente vai pagar uma taxa mínima. Então, essas pequenas coisinhas mostram que a nossa moral ela não é 100% infalível, tá? Nós somos seres humanos. E por que eu trago essa questão aqui da pirataria para a gente também entender? Porque não existe perfeição. A moral e a ética, ela vem sendo estudada há muito tempo. Mas eu, como profissional, eu tenho que tentar ser realmente ético e ter uma moral boa no exercício da minha atividade. Isso sim vai me trazer, né, uma boa repercussão, eu vou conseguir ter um impacto mais positivo, eu vou ter uma reputação que gera uma marca pessoal. Quanta coisa sobre ética e moral, eu aposto que vocês não pensavam assim, hein? Comenta aqui se vocês estão gostando, traz aqui dúvidas, a gente está sempre gostando, a gente gosta de interagir, então se você tem alguma dúvida, posta aqui, me traz aqui um exemplo sobre ética e moral que vem agora na sua cabeça, isso é muito bacana. Pessoal, trazendo agora a moral um pouco para o campo profissional. Converso com vários clientes, vários mentorados, alunos, né? Eu dou palestras, eu dou treinamentos de liderança de empresas, muitos do ramo imobiliário. E as pessoas às vezes vêm me falar, né, sobre a questão da moral. Pois é, Lara, às vezes os limites, às vezes os limiares são meio turvos. E eu pergunto, será que são turvos ou será que a gente que deixa eles ficarem turvos? Porque eu sempre falo, uma relação com o cliente é uma via de mão dupla. Então, quando a gente está se relacionando com clientes, com parceiros, com chefias, com chefiados, liderados, é muito importante que a gente entenda os nossos valores e a nossa moral. Porque quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem que ter muito para si quem eu sou, como eu funciono, o que eu acredito, né? O quão elástico é a minha moral, o quão inflexível são os meus valores. E aí, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui sobre mentir. Mentir sobre produtos, né? Tem pessoas que trabalham, às vezes, com venda de apartamentos de segunda mão, né? Apartamentos que já não estão mais na planta. Eu tenho um exemplo clássico que eu falo sobre isso, quando a gente está falando sobre mentir ou omitir, que para mim os dois fazem estrago, tá? Muitas pessoas me perguntam, Lara, mas omitir não dá tanto problema. Lembra que eu estava falando sobre aquele limite turvo? Pois então, omitir para mim traz problema assim. Vou dar um exemplo. Esse corretor lá da imobiliária, ele sabia que o apartamento que ele estava vendendo dentro do prédio ia passar por uma reforma, tá? O condomínio ia passar por uma super reforma de encanamentos, era um prédio de mais de 30 anos, com muito espaço, muito conforto. Porém, a parte de encanamento estava toda comprometida. Ele sabia disso. Então, na hora de vender o apartamento para cliente, ele teve que dizer isso. Só que ele veio perguntar para mim na época, que eu estava dando um treinamento para eles, e chegou para mim, Lara, se eu fosse você, o que você faria? Eu falei assim, ó, eu falaria a verdade, sabe? Por quê? Porque a gente não sabe o quanto de dinheiro essa cliente tem. Imagina se ela tem o dinheiro contado. Ela pegou, entrou com financiamento pela Caixa, fechou um negócio com você, e ela está contando só com esse dinheiro que ela vai ter que pagar por mês. E, de repente, 3 meses depois da mudança, chega o condomínio, pois é, vamos ter que subir em R$ 500 por mês para iniciar a reforma dos encanamentos no prédio. Gente, imagina o desespero dessa pessoa. Então, eu sempre falo, quando a gente pensa sobre moralidade, mentir, omitir, a gente tem que pensar muito na pessoa do outro lado, né? Ter a empatia e ver se aquilo vai ser prejudicial para o meu cliente. Ah, mas eu posso perder a venda. Mas, gente, será que vale a pena realmente você vender algo para uma pessoa sem ela ter o poder de escolha? Talvez realmente você perca a venda, talvez a pessoa não queira comprar porque ela não vai ter condições daqui a 3 meses entrar com mais R$ 500 de taxa a mais de taxa no condomínio para pagar essa reforma. Mas você, como profissional, está dando essa alternativa para a cliente. Você está trazendo o poder de escolha dela. Não, ok, obrigada. Realmente, a cliente pode chegar e dizer: não vou querer, eu não vou ter dinheiro para pagar esse adicional no condomínio para os próximos meses da reforma. Ou sim, eu gostei muito e eu acredito que eu posso conseguir um empréstimo com meu pai, com o banco, ou apertar algumas contas para participar dessa reforma que vai vindo. Percebe a diferença, gente? Omitir, às vezes,
pode pegar e gerar um baita problema para o cliente lá na frente. E esse problema vai ser ligado a você. Então, na dúvida, não omita. Traga o poder de escolha para o seu cliente. Isso é muito importante. Quando a gente fala de mediação de imóveis, de vendas, ter transparência, trazer tudo de forma clara, objetiva e de forma realística, gente, é importante. É aí que você consegue se destacar. É aí que você começa a construir uma reputação. E falando nisso, né, por que é importante, então, a gente ter ética? Gente, é importante ter ética porque a ética, ela é parte da nossa marca pessoal. A marca, gente, não é aquilo que a gente diz o que a gente é, não é o que você está falando aí para as pessoas o que você é. A sua marca pessoal é o que os outros percebem de você. E a maneira que você tem de expressar isso são através de comportamentos, atitudes. E esses comportamentos e atitudes são fruto dos seus valores, da sua moral e da sua ética. Então, é muito importante quando você fala sobre ética e moral, ter essa reflexão, né? Que ela está ligada à sua reputação. O mercado, hoje em dia, ele está cada vez mais globalizado. Ah, mas eu trabalho numa cidade interior. Ixi, pior ainda, todo mundo vai saber o que você faz. Então, assim, se você trabalha no online, trabalha numa cidade interior ou trabalha numa cidade grande, indiferente, a sua reputação, os seus valores, a sua moral, a sua ética, eles vão logo atrás. É que nem sombra, gente. Não tem como fugir dela, ela tá ali, entendeu? A gente tem a persona e tem a sombra. Isso do ponto de vista físico e psicológico. Então, a gente tem que realmente começar a ter essa análise, começar a ter essa autorresponsabilidade. Que tipo de profissional eu sou? Como que eu estou lidando com isso? Então, gente, quando a gente pensa sobre marca pessoal e reputação, ela está muito ligada à forma que a gente lida com a ética, valores e moral. E olha só, vou dar uma informação para vocês sobre marca pessoal, que é algo muito importante para quem trabalha, né, nessa área de vendas. Que o primeiro produto que você vende é a si mesmo. Então, a sua reputação, ela chega antes de você. Se você vai vender um produto, você primeiro, né, tem que se vender. E como é que você se vende? A partir dos comportamentos, da postura profissional e da sua imagem pessoal. Então, quando a gente fala do tripé da marca pessoal, gente, mais de 60% desse montante, gente, correspondem às atitudes, valores e comportamentos que você tem. Então, não é brincadeira quando a gente fala sobre ética e moral. E aí, eu quero trazer para vocês de forma bem objetiva, né? Por onde começar? Bom, eu vou dar 2 dicas, tá? Se você está perdido e não sabe como botar em prática essa questão de ética e moral, vou trazer 2 indicadores básicos. Primeiro, tá? O primeiro, bem simples. Conheça o código de ética, tá? Gente, o código de ética, ele determina, tá? A conduta que você tem que ter como profissional, tá? A conduta ética, a conduta moral. Então, ele é regimentado por lei. A gente tem aqui o código de ética do corretor de imóveis. Dá uma lida, são só 10 artigos. É muito bacana, tá? Ali ele mostra os princípios e valores que todos profissionais, todos os consultores, né, de imóveis devem praticar. E é uma maneira ali, gente, aí você tem um guia, uma maneira de conquistar e fidelizar clientes, parceiros, colegas, se destacar entre a concorrência. Então, o código de ética, gente, é uma das dicas que eu dou para você, tá? E, por exemplo, assim, Lara, mas como é que eu faço? Cara, são 10 códigos, são 10 artigos. Por exemplo, o segundo artigo ali, ele traz para você os deveres do corretor. Vai ali, lê. Aí ele já está te dizendo o que tu tem que fazer. O terceiro artigo, por exemplo, ele mostra as atitudes que você deve ter como profissional, com os colegas, com clientes. No artigo 5º, por exemplo, ele fala como você pode responder civilmente e penalmente, né? Então, assim, ó, o código de ética, gente, ele é a tábua da salvação. Se você não leu, leia. Deixa ali na sua gavetinha. Isso é um ótimo instrumento. O Cresci e o COFES, eles não criaram à toa esses deveres, direitos e competências dentro do Código de Ética. Foi tudo muito bem pensado. Ali você tem respaldo na lei. Se você está com dúvida, você pode falar com o seu conselho, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é: esteja perto de pessoas éticas. Se você não sabe bem assim como que você vai manter, né? Como você vai desenvolver a sua moral, como você vai se melhorar do ponto de vista moral, mantenha-se perto de pessoas. A gente aprende modelando, se inspirando, né? Espelhando as pessoas ao nosso redor.
Então, é muito importante que você esteja perto de pessoas que você admira. Então, uma dica que eu dou: não sei por onde começar, minha cidade é pequena. Cara, vai atrás de pessoas no Instagram, no LinkedIn, corretores de imóveis, corretoras de imóveis que você admira. Vai lá ver como é que eles atuam, como é que eles se comunicam, como é que eles trabalham, escolha um nicho. O nicho também ajuda muito a você ter mais noção sobre moral e ética da área. Cada área tem uma maneira de se comportar, cada área tem uma maneira de agir, interagir. Então você pode afinar ainda mais os seus valores, a sua questão moral a partir dessas pessoas, desses exemplos, né? É preciso, a gente só consegue se melhorar à medida que a gente se coloca, né, nessa postura de aprendiz. Então a gente tem que aprender a estar sempre aprendendo, é o Long Life Learning. É uma sigla que eles falam em inglês, que é aprendizagem para o resto da vida. Então, hoje em dia, a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar se espelhando, a gente tem que estar olhando para as pessoas ao nosso redor. Essa é a segunda dica que eu dou. Se você realmente quer crescer, se inspire nas pessoas que hoje já são grandes. Veja quais atitudes, como elas lidam com as questões, com negociações, pessoas. Isso é uma grande forma, é uma grande sacada de você crescer. E, gente, por último, tem 5 atitudes éticas que eu quero trazer para você rapidinho, tá? Você vai adorar. Primeira, seja honesto. Tá? Abandone a ideia de enriquecer de qualquer forma à custa de qualquer cliente. Gente, você está lá para servir, você está lá para ajudar. Então, honestidade, primeira atitude, em primeiro lugar. Segunda atitude, seja responsável. Não segure negócios que você sabe que não tem a probabilidade de fazer ele. Não enrola cliente. Se você não sabe lidar com aquela negociação, passa para alguém que saiba. Seja responsável, não fique enrolando as pessoas. Terceira atitude, seja paciente. Você vai ver que vai ter muitos clientes que precisam de mais tempo, mais opções. Às vezes a pessoa que vai comprar, ela exige mais visitas em locais. O aluguel, às vezes, é mais fácil. Pessoas que estão passando por litígio também, que às vezes você tem que fazer lá aquela parte de inventário. Às vezes a pessoa vai ser um pouco ríspida, vai ser grossa com você. Seja paciente, você está ali para servir. Então, são pequenas coisinhas que vão trazendo uma reputação para você. Você vai gerando uma marca pessoal. Tudo a partir do quê? Dos valores, da moral e da ética. Então, olha que bacana a gente falar sobre isso, povo. E, por último, seja colaborativo, tá? Essa dica aí é muito legal. Estabeleça, tá, gente, parcerias com outros colegas, pessoas de outros bairros, de outras cidades, você consegue ter mais informação, você consegue ter mais poder de troca. Então, quando a gente colabora com os outros, o nosso mundo se abre. E, para não dizer, eu vou dar uma dica plus aqui. Chega mais, curte aqui. E olha só, para encerrar a nossa aula, para encerrar essa conversa sobre ética, eu quero falar uma coisa que é muito importante, tá? Pense na ética como um guia da sua marca pessoal, tá? A sua reputação. Porque o seu sucesso como corretor de imóveis vai depender muito de como você lida com essas questões do seu dia a dia, as questões morais, as questões éticas. Então, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que saber negociar, você tem que saber fazer rapport, você tem que saber fazer contrato, cálculo. Mas, gente, isso são habilidades técnicas. Quando a gente fala de habilidades de conexão, são atitudes, são valores. Então, eu deixo aqui agora essa ideia para você. Então, gente, essa é a minha colaboração da aula. Eu quero que vocês compartilhem essa aula com as pessoas, se faz sentido para vocês, tá? A gente só vai conseguir melhorar as atitudes do mercado imobiliário, começando por nós mesmos. Então, vai lá, compartilha essa aula, mostra para todo mundo como ética é importante, como faz parte da nossa marca pessoal e como corretor de imóveis você só vai conseguir crescer tendo princípios, valores pautados na ética. Então, pessoal, é isso. Agradeço. Vamos compartilhar, vamos fazer essa corrente do bem e transformar esse mercado ainda melhor de se trabalhar. Um beijo para todo mundo.